Bom dia, meus amados. Bom dia. Muito bom estar aqui de volta. Bem, continuando aqui na nossa série, na verdade, nós estamos caminhando para o final. A gente titulou como As Últimas Horas de Jesus entre nós. As últimas horas de Jesus entre nós. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em João 16, do capítulo 25 até o 33. Depois nós vamos ver na próxima pregação. São as 3 orações que Jesus faz antes de ser crucificado, né? Na minha Bíblia, geralmente a gente não usa esses títulos, porque a gente sabe que esses títulos, às vezes, ele tendenciona o texto. Mas aqui na minha está assim, palavras de despedida. Realmente é a despedida de Jesus. Todos abriram? Todos acharam aí? E diz o seguinte: eu estou lendo na NAA. Nós resolvemos que nós formatamos as leituras da igreja. Nós vamos sempre usar a NAA. Você pode usar a sua versão que você tem, né? Mas se você por acaso tem um celular, você altera para a NAA, porque você pode acompanhar a leitura juntos. E diz o seguinte: estas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e eu não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês, porque o próprio Pai os ama, visto que vocês me amam e creem que eu vim por parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso, cremos que o Senhor veio de Deus. Jesus respondeu: vocês creem agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua casa, e vocês me deixarão sozinho. Mas não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Farei estas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Pai eterno, obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui pregando a Tua palavra, Senhor, que nós possamos ser edificados, Senhor, possamos sair daqui convencidos da necessidade de nós termos uma vida transformada, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, obrigado, Pai, pelo esse testamento que Tu deixou à nossa disposição, para que cada vez mais nós possamos Te conhecer. Em nome de Jesus, amém. Bem, então, para entendermos o contexto dessa série, As Últimas Horas de Jesus, nós vimos que os discípulos eles estavam angustiados, eles estavam confusos, afinal de contas, eles estavam esperando um rei que reinasse fisicamente Israel. E de repente ele vem e muda o assunto, porque até então ele sempre pregava que o reino de Deus está próximo, arrependeu-vos. E agora ele muda a história. Ele fala: ó, pessoal,
eu tenho que ir embora. Eu tenho que ir fazendo uma comparação. É a mesma coisa que eu fizesse. Pessoal, ó, tá, tchau, eu estou saindo embora, tá? Está indo para onde, Betão? É mais ou menos como eles entenderam. Sim, senhor, está indo para onde? Eles não entenderam essa partida. E nós começamos a ver no versículo, no capítulo 14, no 15, no 16, esse caminho que eles estavam tomando, né? Então, eles não estavam entendendo essa revelação da partida de Jesus. E se a gente botar em termos simples, sem a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados, ninguém teria a vida eterna. Ou seja, era necessário que isso acontecesse. Era necessário que ele fosse, porque ele vai falar lá no capítulo 14, 6 que nós vimos, ele vai falar: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, ele teve que entregar a sua vida para que através dele nós tivéssemos acesso ao Pai. Então, nessa declaração, Jesus declara a razão do seu nascimento, da sua morte e ressurreição, para fornecer um caminho ao céu para a humanidade pecadora, o qual ninguém poderia chegar lá por conta própria. Na sequência, Jesus ele diz que enviaria o Espírito Santo, o Consolador, o Conselheiro, o Guia. Ele vai falar isso em João 14,16, na sequência: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Na verdade, Jesus ele sai dessa condição que a gente falou várias vezes, que ele tinha, na verdade, ele não poderia ser onipresente, ele não tinha condições de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele estava confinado naquela região onde ele andou. Mas agora ele diz o seguinte: eu enviarei o Consolador, que agora sim, eles estarão com vocês em todos os lugares. Agora a presença de Jesus através do Espírito Santo, que ele fala que é o Paráclito, ou seja, é ele mesmo, sendo que agora onipresente. E também diz que esse Espírito tem uma outra função, o Espírito Santo, que é convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muitas vezes as pessoas pensam que o papel do Espírito Santo é ter manifestações exteriores, manifestações fugiu a palavra, mas manifestações externas. Na verdade, o Espírito Santo ele vem para nos convencer, para nos lembrar da justiça, do juízo e do pecado. Esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito nos convence da divindade e procedência de Cristo, assim como nos convence da sua encarnação, nos convence da sua identidade como Messias, nos convence dos seus sofrimentos e morte, da sua ressurreição, da sua ascensão, de sua exaltação à mão direita de Deus e a sua função como juiz de tudo. Ele dá glória a Cristo em tudo. João 16, 14. Então hoje nós vamos ver essa conclusão desse longo discurso de Jesus aos discípulos. E então nós vamos ver ali em primeiro lugar, a passagem nos ensina que o conhecimento de Deus, o Pai, é um dos fundamentos do cristianismo. Percebe que ele vai falar o seguinte: Jesus fala: vem a hora que eu vos falarei
claramente a respeito de quem? Do Pai. Ele não falou, chegou a hora que eu vou falar claramente a respeito de mim. Ele fala que nós temos que conhecer o Pai. Quem conhece o Pai conhece o Filho. E que ponto nós devemos prestar atenção? Afinal, quem é o Pai? Quem é Deus? Talvez se eu perguntasse para a igreja ou qualquer outra pessoa e perguntar quem é Deus para você, a resposta poderia ser: é um grande sábio, é um grande, é o todo-poderoso, é o eterno, é o sabedor de todas as coisas. Geralmente as nossas respostas de quem é Deus geralmente se resume a essa grandeza, mas nós não entendemos que além disso tudo, Ele também é o justo e que justifica o pecador que crê em Jesus. Quando perguntarem para vocês, mas quem é Deus? Você pode falar isso. Ele é o justo que justifica todos aqueles que creem no Senhor, em Jesus. Saber também que Ele enviou seu Filho para sofrer e morrer a fim de reconciliar consigo mesmo o mundo e entender que Deus satisfez-se com o sacrifício expiatório, ou seja, o sacrifício expiatório, a morte de Jesus na cruz, ali houve bastou, ou seja, aquilo ali foi a satisfação necessária para que através dele nós fôssemos salvos. Jesus levou sobre ele o nosso pecado. Jesus levou sobre ele as nossas faltas. E muitas vezes nós temos esse entendimento de quem é Deus e quem é Jesus. E é muito forte isso, porque não é algo simples. Alguém morreu no teu lugar, alguém morreu no meu lugar. Eu não sei se eu morreria por uma pessoa, talvez, quem sabe, pelo meu filho, pela minha esposa, mas dificilmente você daria a vida por uma pessoa que você não conhece, por uma pessoa que estivesse passando na rua, e aqui aconteceu isso. Esse sacrifício foi suficiente para Deus. Ele matou o seu próprio filho. Porque não foi, muitas vezes as pessoas perguntam, mas afinal quem matou Jesus? Foram os judeus? Foram os romanos? Quem matou Jesus fui eu. Eu matei Jesus. E não matei sozinho, não. Todos nós matamos Jesus. E diante dessas verdades, como podemos aplicar em nossas vidas? Ou seja, Jesus vem, ele declara o reino do Senhor está próximo, e quando ele percebe, ele fala: agora eu vou partir para que isso aconteça verdadeiramente, para que isso seja uma realidade, para que através disso nós definitivamente fizéssemos parte desse reino. Porque se não acontecesse isso, estaríamos perdendo tempo, não existiria igreja. Se não tivesse um sentido de por que estamos na igreja, porque fazemos parte de uma igreja. Alguém pode perguntar: por que você faz parte de uma igreja? Não, porque é bom. Não! Porque é na igreja que se reúne os salvos. É na igreja que se reúne aqueles a quem o Senhor doou a sua vida. Isso é um privilégio. É um privilégio estar aqui hoje. Eu quero falar com vocês que eu tive essa oportunidade, que eu estava na África lá, como eu falei até naquela última vez, uma família. A igreja é a nossa família. Aonde você colocar o seu pé, numa igreja,
você encontra ali irmãos. Quando eu falo igreja, eu falo da igreja real. Não é a igreja real, é a igreja verdadeira. A igreja onde não existe homens gananciosos, onde não existe homens corruptos, mas onde existe homens com a sede de poder pregar o evangelho verdadeiro. E qualquer dessa igreja que você bote o seu pé, você pode ter certeza que você está em casa, independente da língua que eles falam. Independente da língua que eles falam. Essa experiência foi muito boa, porque como vocês viram, nós fomos na igreja lá também, porque isso faz falta para mim, para a Estela, e espero que isso faça falta na sua vida também. Eu espero que você fique extremamente incomodado quando você, por algum motivo, sem que seja um motivo de falar eu não quero ir, você seja incomodado. Voltamos aqui no nosso texto, do versículo 25 ao 27, e vai falar assim: essas coisas eu falei a vocês por meio de figuras. Vem a hora em que não falarei mais por meio de figuras, mas falarei a vocês claramente a respeito do Pai. Naquele dia vocês pedirão em meu nome, e não lhes digo que pedirei ao Pai em favor de vocês. Preste atenção no que ele fala. Jesus falou: eu não vou pedir mais em favor. Sabe por quê? Porque o próprio Pai os ama, visto que vocês creram, visto que vocês me amam e creem que eu vim por parte de Deus. Essa palavra tem ela é muito forte. Jesus fala: eu não vou pedir mais ao Pai, porque Ele sabe, porque você o ama, porque você crê que Ele mesmo, na verdade, Ele mesmo, Ele age em seu favor. Não pedirei mais nada ao Pai. Vocês podem pedir. Nós temos que aprender aqui algumas coisas. Primeiro, Jesus aqui declara que a revelação se tornaria cada vez mais clara. A igreja deve buscar conhecimento e um relacionamento direto com Deus por meio de oração. Oração é a reunião que tem menos pessoas em todas as igrejas do mundo. O único acesso que nós temos a Deus é através da oração. E é a reunião que tem menos pessoas no mundo inteiro. E olha o teor de uma oração. Ele diz aqui: Jesus afirma que o Pai nos ama e nos ouve. Eu estou falando de algo, vamos fazer algo remoto, vamos fazer remoto, não, vamos fazer algo simples. Não. Nós estamos falando não do Todo-Poderoso, nós estamos falando daquele que enviou o seu Filho, doou o seu Filho, para que através dele nós tivéssemos vida em abundância. Aquele que não poupou a si mesmo. Esse é o teor de uma reunião de oração. Lógico que isso significa que nós podemos pedir qualquer coisa ao Senhor. Oração tem princípios e devemos estar atentos. A vontade de Deus é soberana. Nós temos tido experiências maravilhosas com resposta de oração. Mas não é a minha oração que move o Senhor. É a vontade soberana, porque Ele reconhece o nosso amor e a nossa fé em Cristo. O nosso amor pelo Senhor, a nossa fé pelo Senhor,
aqui a palavra diz que Deus ouve a sua oração. Não é jogada ao vento. Não é algo mecânico. E outra coisa, podemos aplicar essa ideia como que nós temos acesso direto a Deus em nossas orações e relacionamentos diários. Isso nos encoraja a buscar Deus pessoalmente, sem depender dos outros, sem intermediário. Nós podemos orar ao Senhor, não precisamos de ninguém não precisa de um interlocutor. Nós temos esse acesso. Nós podemos orar ao Senhor diretamente. Futuramente nós vamos ter a nossa aula, né, Rodrigo? Porque nós queremos falar sobre a Trindade. Porque a gente quer colocar a ordem. Quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Para que não haja mais confusão de função. Pedimos a que é Deus, pedimos o que é Jesus, pedimos que é o Espírito Santo, mas que não haja confusão de pedir algo que não cabe a cada um. Eles têm funções, com funções diferentes. Nossas orações devem ser enraizadas no relacionamento nosso com o Senhor e não um ritual. Não um ritual, não algo, vamos orar como se fosse mecanicamente. Amados, às vezes a gente fica preocupado em ter uma oração eloquente, né? Com palavras eloquentes, palavras bonitas. Tem aquele que ora com... Eu conheço um pastor que ele falou que ele escutou uma vez uma certa oração, que ele fala que o orador falava: veja agora o Senhor entrando na igreja com o seu manto. Amado, não precisa disso não. É direto com o Pai, é direto com o Senhor, é intimidade. Mas para isso nós precisamos conhecer quem é Deus. E nós vamos precisar saber quem é Deus. Nossas orações devem ser enraizadas no relacionamento com o nosso Senhor e não no ritual. Devemos ter entendimento de quem é Deus e o que significa Ele para nós. Desejamos nos aproximar de Deus como um Pai amoroso, não como um juiz distante, como um Pai amoroso. Depois nós vamos ver aqui no capítulo 28 ao 32, que vai dizer o seguinte: vim do Pai e entrei no mundo, mas agora deixo o mundo e vou para o Pai. Então os seus discípulos disseram: agora o Senhor fala claramente e não emprega nenhuma figura. Agora vemos que o Senhor sabe todas as coisas e não precisa que alguém lhe pergunte. Por isso cremos que o Senhor vem de Deus. Jesus Cristo respondeu: vocês creem agora? Lembra que antes Pedro já tinha falado que seguiria ele? Jesus já tinha falado para ele: cara, vai me negar 3 vezes. Já tinham questionado ele quem o trairia. Já tinham pedido para ele: mostra quem é o Pai. Já tinham falado: me leva junto contigo. E ele vai falar aqui: vocês estão, agora vocês creem então. Só que eis que vem a hora, e já chegou, vocês serão dispersos. Mais uma vez Jesus fala isso com eles: vocês vão pisar na bola de novo. E vocês me deixarão sozinhos. A história a gente já sabe o que aconteceu. Todos foram embora. Mas Jesus fala: eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Então os discípulos afirmam que creem, mas logo abandonam Jesus na sua prisão. Todo mundo saiu fora, todo mundo correu, com medo, decepcionados.
a ponto de, no caminho de Emaús, perguntarem para o próprio Jesus: não sabe o que aconteceu? Ele pergunta: o que aconteceu? Ele vai falar: aquele que veio para reinar. Israel foi, não no sentido dessas palavras, mas nesse sentido, aquele que veio reinar foi crucificado, andando com Jesus, quando ele apareceu. Logo depois cai uma ficha: oh, mas é ele mesmo assim Tomé ainda duvidou. Só se eu conseguir ver a sua mão. E algo que eu sempre pergunto, que eu sempre questiono, que eu sempre vigio na minha vida, é essa dúvida. Nós já conversamos com o João sobre isso, né, João? Essa dúvida dessa verdade. Quantas vezes somos assaltados pela incredulidade? Quantas vezes somos roubados pela incredulidade sobre realmente quem é o Senhor, o propósito de Jesus, o propósito do Espírito Santo em nossas vidas? Mas eu quero falar para você, como uma vez conversei com o João, falei: amado, isso aí não é algo só seu. Os discípulos andaram com ele também, chegaram um momento que eles ficaram em dúvida do que estava acontecendo. Lutas e dificuldades fazem parte do nosso cotidiano. Lutas e dificuldades fazem parte do nosso cotidiano. E isto é revelado, pois até os discípulos vacilaram. Aquela ideia de que os seus problemas acabaram, isso é uma falácia. Porque Jesus já falou logo em seguida, no versículo 33, ele fala: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Jesus falou assim antes: vocês vão embora, vocês vão me abandonar. Mas ele fala: mas eu falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Jesus ele não promete a ausência de aflições, mas garante a sua vitória sobre o mundo. E o nosso papel como igreja é encorajar os crentes a viverem com esperança, sabendo que Cristo já venceu o pecado, a morte e as forças do mal. A verdadeira paz não vem das circunstâncias, mas na confiança no Senhor. A paz ela é algo passageiro. A paz é algo que no momento estamos felizes, no momento estamos no momento estamos felizes, no outro momento nós estamos abatidos. No momento nós estamos achando que está tudo certo. No outro momento, no caminho seguinte, nós observamos o quanto nós somos falhos. Mas o grande segredo é saber que isso aqui não é o fim. O grande segredo que a igreja tem que entender que isso aqui não é o fim. Nós temos a eternidade inteira. E talvez essa eternidade ela não seja tão desejada por nós. Talvez nós achemos que temos coisas ainda para fazer. Talvez alguém precise casar, alguém precisa ter um filho, alguém precisa conquistar coisas, conquistar uma independência. Mas tudo já foi conquistado. Jesus venceu o mundo, já está à disposição da igreja.
Já está à nossa disposição o melhor que poderia acontecer com qualquer um de nós, que não tem como medir, não tem como comparar o que o Senhor tem preparado para cada um de nós, aqueles que foram predestinados na fundação do mundo, tudo pronto, nada, não teve um plano B. Não teve um plano B para mudar a história. A nossa história, ela já está completa. Qual é? Eu não sei. Tem pessoas que gostam de saber qual é o futuro. Tem pessoas que consultam para saber se pode fazer ou não pode fazer. Pessoas consultam para saber se vai dar certo ou não. Mas eu quero falar para você, para mim, para nós. Já deu certo. A gente costumava falar, vai dar tudo certo, né? E a gente pode falar que no final está tudo certo. Não é que vai dar, é que já está tudo certo. E nós vamos concluir. A igreja precisa aprender e ensinar. Tudo que nós aprendemos na igreja é bagagem para que você possa ensinar. Não é papel de pastor, não é papel de presbítero, é papel de crente. O que você tem para ensinar? O que você tem para falar? O que você tem para oferecer? O papel da igreja é aprender a ensinar com clareza a revelação de Deus, fortalecer a nossa fé em tempos difíceis e lembrarmos da vitória definitiva de Cristo. Desta forma, poderemos enfrentar tribulações com coragem e perseverança, confiando na paz que só Jesus pode trazer para cada um de nós. Continuando, outra aplicação. Quando entendemos a verdade de Jesus, promovemos uma igreja resiliente. Sabe o que é resiliente? Nós entorta, mas não quebra. Sabe bambu? Bambu entorta, faz aquele barulho, vai quebrar, não quebra. Nós devemos ser resilientes. Nós entorta, mas nós não quebra. Ancorada na vitória do Senhor, para que possamos enfrentar os desafios com esperança. Que possamos cada vez mais sermos fiéis às Escrituras, não somente que ela ensina, mas praticar. Foi o que o Rodrigo acabou de falar aqui, que nós aprendemos. Possamos cada vez mais sermos fiéis às Escrituras, não apenas o que ela ensina, mas praticar. A igreja precisa praticar, a igreja precisa ser vista, a igreja precisa se mover. Passamos por tempos difíceis, pessoas desencorajadas, pessoas desanimadas, pessoas que sem esperança, mas o Senhor é a nossa esperança. Que o Espírito Santo nos capacite, fazendo-nos lembrar dos ensinamentos de Jesus. Amém, amados? Eu vim cheio de história, né, Rodrigo? A igreja, ela precisa se movimentar. A igreja, ela precisa fazer a diferença. A igreja, aquela igreja que a gente se reúne só no domingo, ela não vai existir mais. Vai ser uma igreja que ela se reúne domingo para que o reino de Deus seja lançado. Muitas pessoas estão precisando ouvir o Evangelho. Muitas pessoas precisam ouvir de você qual a razão da tua esperança. Muitas pessoas têm que observar em você que
o desejo de conhecer o que você conhece. Presta bastante atenção, amados. Presta bastante atenção de como você é. Presta atenção, bastante atenção no que você fala. Presta bastante atenção do que as pessoas veem em você. O mundo diz que cada um tem sua vida para que cuide da sua, né? Nós temos a nossa vida para que quem veja se inspire em desejar ser igual. Nós temos a tendência de murmurar, né? Nós temos a tendência daquele jacaré, que é mais antigo, sabe o Elito, como é que é o nome daquele? Não vai dar certo. Lembra disso, Pedro? Não vai dar certo, ó céus, não vai dar certo. Hã? Rádio, o alligator. Nada vai. Era verdade, né? Era banheiro. Parecido. Não vai dar certo, não vai dar. Vamos mudar. Vamos realmente fazer diferença em Florianópolis. Que bom. Espero que logo a gente já tenha que comprar mais cadeira. Espero que logo daqui a pouco nós temos que sair daqui. Não por números, mas é porque são mais vidas que vão escutar o Evangelho. Mais vidas que serão despertadas para a salvação. Amém, amados? Vamos orar e depois a gente vai fazer parte da ceia. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque nós temos acesso direto a Ti. Através, Senhor, do Teu Filho Jesus Cristo. Tivemos acesso direto a Ti, Senhor. Não precisamos mais de intermediários, não precisamos mais de sacerdotes. Nós podemos, Senhor, estar diretamente contigo, Senhor. Então eu te peço que a igreja, ela possa ser uma igreja que te busque cada vez mais, seja uma igreja que, acima de tudo, ela honre o teu nome, Senhor. Obrigado por esse tempo, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém.